Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, você que acompanha a nossa live pelo Facebook da Teologia à Distância e pelo Departamento de Teologia. Meu nome é Michele Amaral, sou secretária da Teologia à Distância do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Estará comigo aqui o meu amigo de trabalho, Rodrigo Policeno, secretário da Comunicação do Departamento de Teologia. Bom dia. No dia 24 de maio, com a oração comum pela Terra e a humanidade, demos início ao ano especial dedicado à encíclica Laudato Si, que está fazendo 5 anos desde a sua assinatura pelo Pontífice em 24 de maio de 2015. E hoje, 5 de junho, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com o pensamento voltado para as palavras do Papa, que nos alerta que a nossa terra maltratada e saqueada requer uma convenção ecológica, uma mudança de rumo, para que o homem possa assumir a responsabilidade de cuidar da casa comum, que iremos conversar sobre as boas práticas ambientais para o mundo sustentável. Para a nossa conversa de hoje, teremos como convidada a bióloga Carla Frink de Oliveira, mestranda em Ecologia de Ecossistema pela Universidade de Vila Velha, Espírito Santo. Só para lembrar, antes de eu passar a palavra para a nossa convidada, vocês podem deixar suas perguntas nos comentários que o Rodrigo, então, irá repassar para ela. Carla, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade. Bom dia, Michele. Bom dia, Rodrigo. Fico feliz com esse convite, né, que a PUC me fez para estar aqui com vocês nessa manhã. Agradeço desde já a todos que estão participando dessa live conosco para partilharmos neste momento um pouquinho sobre as boas práticas ambientais para o mundo sustentável. Eu sou bióloga, como a Michele falou, estou fazendo mestrado em Ecologia de Ecossistemas na UVB, e minha linha de trabalho é biomonitoramento ambiental. Para dar início, eu vou... Então, como a Michele falou, esse ano nós estamos celebrando 5 anos da Laudato Si, né? E o Papa declarou o ano especial dedicado à Laudato Si. Essa encíclica, ela que foi direcionada justamente para essa questão ambiental também, esse cuidado da casa comum, uma ecologia integral, que o Papa teve essa preocupação assim direta sobre a casa comum. Então, esse termo casa comum, ela vem mostrar para a gente que tudo está conectado, dependente, fazemos parte de um todo. Então, o Papa fala desse desafio, esse desafio que temos de proteger a nossa casa comum, que inclui a participação de toda a família humana na busca de desenvolvimento sustentável e integral. Então, no final de semana passado, nós tivemos, né, um acontecimento dos astronautas serem lançados, né? E aí a gente pôde contemplar mais uma vez a Terra à vista do espaço por algumas imagens. Esse planeta que é comum, que é nosso, que é único, né? Nós vivemos nele, temos a responsabilidade como cidadãos de protegê-lo. Então, a Laudato Si, ela no seu número, o LSI de Laudato Si 159, o Papa fala da noção do bem comum, ele engloba também as gerações futuras. Não estamos a falar de uma atitude opcional, mas de uma questão essencial de justiça, pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir. Então, esse tema é o conceito da sustentabilidade, né, que a gente não tem como usufruir dos recursos naturais sem pensar na geração futura, o que vai ficar para a próxima geração. E ele também vem trazendo
o termo conversão ecológica, ele resgata o termo falado por João Paulo II na catequese de 2001, quase há 20 anos atrás, né, sobre a conversão ecológica, essa mudança de rumo, essa mudança de atitude, no qual o Papa João Paulo II ele ressalta que o ser humano ele parece não se dar conta de outros significados do seu ambiente natural para além daqueles que servem. Então, o Papa também ele trouxe esse termo da ecologia integral, no qual ele fala que nunca é demais insistir que tudo está interligado, né? Esse sentido de um todo, né? Nessa conexão de um todo. Então, é fundamental buscar soluções, também aborda. Estou ressaltando alguns itens da Laudato Si, é um texto muito rico, muito profundo. Acho que todos nós deveríamos ler, cristãos ou não, porque é um documento muito embasado cientificamente, e ele demonstra essa preocupação, né, que o Papa tem. Então, é fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. E por falar nisso, a gente está vivendo neste ano isso muito intensamente, né? Com essa pandemia do coronavírus, né? Do novo coronavírus, o Covid-19, é um exemplo clássico de como tudo está conectado. O coronavírus, ele é o novo coronavírus, né? Estudos têm apontado que ele possivelmente é proveniente de animais silvestres, e estudos apontam que a semelhança genética do vírus é semelhante aos vírus que estão presentes em morcegos, então possivelmente ele tenha vindo de morcegos, e de alguma forma esse vírus que ficava na população de morcegos, ele migrou, ele pulou para a população de humanos, que ainda não se sabe como, alguns apontam como consumo de carne, ou pode ser por contato, mas a questão é que ele veio para os humanos, e como nós não temos imunidade, né, nenhum anticorpo contra o vírus, e aí a gente está tendo esse monte, né, várias mortes, porque ele tem ele é muito invasivo, e a letalidade também daquelas pessoas que chegam a ficar internadas é muito alta. Então, é um problema que começa com o ecológico, e como isso pode ter acontecido, nós temos visto como que esse contato aconteceu, como isso veio chegar até nós. Nós temos, que eu gostaria de ressaltar aqui a questão do desmatamento. O desmatamento, não apenas pela derrubada de árvores, como a gente está vendo aí, mas, assim, para a questão do desmatamento, homens vão para a mata, trabalham na mata, podem ter contato com os animais na mata, da mesma forma que eles podem levar doenças para esses animais, eles também podem trazer doenças desses animais, e o desmatamento também provoca um desequilíbrio, né, daquele ecossistema ali, de como as coisas estavam funcionando ali, e aí levar, talvez, né, os animais se aproximarem mais das cidades, enfim, depende de como for, esses animais podem se aproximar mais, e consigo eles levam as doenças que até então estavam retidas ali naquele ecossistema equilibrado, fechado. Só para vocês terem ideia, a Amazônia ela teve um aumento de 51% de desmatamento referente ao mesmo período do ano passado. Então, assim, é um pouco preocupante, porque acredita-se nesse período de chuva, né, iria cair o desmatamento, mas, pelo contrário, ele aumentou. Então, nós tivemos cerca de 796 quilômetros quadrados de florestas derrubadas na Amazônia. Isso a gente está falando da floresta amazônica, mas não podemos esquecer também que a Mata Atlântica, que é o bioma no qual nós estamos inseridos, eu sou capixaba, Espírito Santo, Rio de Janeiro, então boa parte do litoral, né, a grande ocupação humana no litoral brasileira é no litoral, e o desmatamento ele cresceu 30% durante 2018 e 2019.
e 2019. E vale ressaltar que o bioma da Mata Atlântica, ele foi muito degradado. Nós temos hoje em dia aproximadamente 12,4% apenas do bioma da Mata Atlântica. E desses 12,4%, 30% desses 12 ainda estão sendo desmatados. Então, assim, infelizmente, a gente deveria pensar mais na conservação, mas está tendo a degradação. Da mesma forma como a Mata Atlântica, vários animais, né, plantas que ali residem, elas sofrem essas pressões. E aí, para vocês terem uma ideia, esse é um gráfico tirado do Livro Vermelho da Fauna Brasileira. Os números dentro do gráfico são as espécies ameaçadas, né, continentais, de acordo com a atividade. Então, nós temos que a agropecuária ela afeta muito, ela tem levado muitas espécies a ficarem ameaçadas. Depois vem a expansão urbana, produção de energia, poluição, caça e captura, queimadas, mineração, turismo. Então, para a gente ter uma ideia de como as atividades humanas, as atividades antrópicas, elas têm causado impacto, né, na biodiversidade. Então, já que a gente está falando de boa prática, eu pensei, bom, qual seria uma boa primeira prática para a gente conversar? A primeira prática poderia ser a redução do consumo de carne. A gente viu lá, eu acabei de mostrar um gráfico, que é a agropecuária, né, com seu sistema, que vem levando levando a diversidade a ficar reduzida, a diversidade biológica. Então, a redução do consumo de carne, não entenda, eu não sou vegana, não sou vegetariana, mas eu acho que a gente consome muita carne, nós consumimos bastante carne. Então, a gente poderia fazer uma avaliação do nosso consumo de carne e falar, então, durante 2 dias na semana não vou comer carne. O Código do Direito Canônico, ele até, não sei se a palavra é recomendar, mas a abstenção de carne nas sextas-feiras, né? Então, por que não, como católicos, talvez a gente realmente abster de carne não apenas por um sentido de espiritual, talvez não só na sexta, né? Mas outros dias da semana, por causa da questão ambiental, porque nós temos a agricultura, a agropecuária, né? Dizimando as florestas para plantações. Então, e criação de gado, claro. E a redução de consumo de carne seria uma boa prática. E aí, essa é a parte também que, quando a gente tem o governo brasileiro, ele liberou muitos agrotóxicos, né, no ano passado, e nós temos que os efeitos dos agrotóxicos eles estão aí, muitas pessoas estão sendo intoxicadas pelos agrotóxicos, eles vêm parar na nossa mesa, muitas vezes, mas eles também podem parar na água, e na água eles podem causar danos também, da mesma forma que causam no ambiente terrestre. Nós temos o desaparecimento das abelhas, que foi tão relatado. As abelhas elas têm uma função, né, prestam um serviço ambiental tão bonito assim, de polinização, né, e isso aumenta a diversidade biológica, e elas, em alguns lugares, elas estão relatadas que elas estão desaparecendo. E na questão do agrotóxico, que é a minha linha de pesquisa, então eu queria só falar um pouquinho. Nós temos que a União Europeia ela tem uma liberação, assim, ela permite até 0,1 micrograma por litro de agrotóxicos em água potável. E a liberação do Brasil é de 500 microgramas por litro, ou seja, 5.000 vezes maior do que a União Europeia. Isso pode cair na água, e o que a gente estuda, o que eu tenho estudado, são os efeitos disso em algum organismo, no meu caso, em um peixe. Então, naquela população de peixe, o peixe às vezes não vai morrer porque o agrotóxico, ele entrou em contato com o agrotóxico, mas esse agrotóxico, no caso, eu trabalho com glifosato, que é o primeiro, eu estou falando aqui do glifosato, tá? Que é o princípio ativo do Roundup, que é o mais comercializado no mundo. No Brasil, 194 mil toneladas de glifosato foram vendidas até 2018. Então, nós temos o glifosato sendo usado abundantemente em nosso meio. E aí, e esse limite aqui é relacionado ao glifosato. Então, nós temos
o glifosato sendo utilizado e como ele chega no ambiente aquático, ele é usado como um herbicida para fazer o tratamento, né, das plantas, tentar banir ervas daninhas, plantas indesejadas da lavoura. Só que ele atinge espécies não alvo, né, que a gente chama. No meu caso, eu estou estudando peixe. E aí esses peixes, de repente, eles podem não morrer, mas eles podem ficar ter problema na sua reprodução, como alguns estudos apontam. Eu ainda não tenho os meus resultados, mas já li alguns estudos que interferem na sua reprodução, então no seu desenvolvimento. Se interfere na reprodução, muitas vezes o peixe ele não vai conseguir se reproduzir, então a população dele vai cair. Se a população desse peixe cai, tem toda uma cadeia alimentar ligada com aquilo, ou seja, o peixinho morre, não se reproduz, não vai ter, né, outros indivíduos. O peixe que se alimenta dele, ele vai, né, muitas vezes ele não vai ter aquele alimento, então vai gerando um problema ainda maior. E a gente, só para entender aqui na alimentação, no café, a União Europeia permite, isso é o limite máximo de resíduo que pode ser encontrado de glifosato no café, é de 0,1 miligramas por quilo, e no Brasil é 10 vezes mais, é 1 miligrama por quilo. Então a gente gosta de tomar café, de repente a gente está tomando café cheio de glifosato. E na cana-de-açúcar, 0,05 miligramas por quilo, no Brasil é 1 miligrama por quilo também. Só essa preocupação que a gente deve ter, né, do que está indo na nossa mesa. E às vezes a gente vai oferecer algum alimento, né, para as pessoas mais necessitadas, mas temos que ter essa preocupação de, será que esse alimento também, essa verdura, tal, ela foi bem, como que ela foi cultivada, né? Então, acho que é bem relevante a gente ter atenção à questão dos agrotóxicos. E como segunda prática, eu coloquei a opção por alimentos orgânicos. Lógico que não estou falando que a gente tem que adotar radicalmente os alimentos orgânicos, até porque os alimentos orgânicos eles são caros, né, por causa da oferta e da procura. Então, mas eu acho que a gente tem que começar a buscar alimentos mais saudáveis, orgânicos, preparados de formas que não agridam o meio ambiente e também não nos agrida, né? Então, essa é uma segunda prática. E tudo isso, esse desmatamento, ele também leva à perda da biodiversidade. Esse gráfico aí são os biomas brasileiros que nós temos: Amazônia, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e também o marinho. E relacionado com eles, o número de espécies que têm sido ameaçadas. Então, a gente tem aqui no vermelho, a gente tem espécies endêmicas. Endêmicos são aquelas espécies que só existem naquela região, ela não vai ser encontrada em outra, é endêmica daquela área. Então, são 124 espécies da Amazônia que estão ameaçadas de extinção, que não vamos encontrar em nenhum lugar do planeta. Então, assim também em outros biomas. Aqui é o bioma da Mata Atlântica. No litoral, vocês observam essa cor mais marronzinha, que é um bioma que, como eu falei no início, ele perdeu cerca de mais de 80% de área por causa da ocupação urbana. E hoje nós temos 452 espécies ameaçadas, endêmicas, um total de 593 espécies ameaçadas, 452 endêmicas e 141 não endêmicas, né? Então, a gente tem essa perda da biodiversidade. Então, no total de espécies, nós temos 1.173 espécies ameaçadas no Brasil, sendo que algumas estão nessas categorias, que é de acordo com o risco, né? Vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Nessa categoria de criticamente em perigo, elas estão mais em risco de extinção. Então, talvez no futuro próximo nós não teremos boa parte dessas espécies que nós temos aqui hoje. Então, essa é só para a gente refletir de como os impactos elas afetam a biodiversidade, né, do nosso país. Eu estou só abordando aqui o Brasil. Então, uma terceira prática que eu pensei aqui, que parece óbvio, mas não capturar e não matar animais silvestres. Então, nós temos aí a Lei de Crimes Ambientais, que também coloca como crime ambiental essa prática, que você pode ter a intenção de
6 meses a 1 ano e pagar multa. Mas nós vemos que eu tenho visto muitas pessoas, essa semana, há 2 dias atrás, acho que eu vi uma pessoa estava tentando fazer o tráfico de animais, de aranhas, para o Chile, e foi apreendido. Então, assim, nós temos essas práticas, tráficos de animais silvestres. Nós aqui no Espírito Santo, com o surto da febre amarela que nós tivemos, algumas pessoas ficaram com medo da população dos macacos e elas mataram os macacos, algumas pessoas matavam os macacos por medo. Então, uma terceira prática, não capturar e não matar animais silvestres. Não capturar por diversão, por ter um passarinho em casa, que ele é bonito, mas lembrando que também é um crime ambiental. E aí, essa parte da pandemia, ela também leva uma outra janela de reflexão. Nós ficamos, né, veio a pandemia, todos nós ficamos, tivemos que fazer o isolamento social, e esse distanciamento social tiveram outras consequências, né? Além da parte ambiental, a gente pôde observar a qualidade do ar. Então, a gente veio, eu só coloquei algumas citações de alguns lugares, como Porto Alegre, mas São Paulo, Rio, também foram detectadas quedas da poluição do ar, isso foi importante. E aí eu queria mostrar esse estudo da Nature, que saiu algumas semanas atrás, no dia 19 de maio, no que ele mostra como as emissões caíram durante essa pandemia. Esse estudo mostra, né, de 1970, estava havendo um crescimento da emissão global, diária global dos combustíveis fósseis, né? E aí, quando chegou em 2000, a gente teve essa queda abrupta aqui, que foi quando começou a pandemia, né? E foram cerca de menos 17% dos níveis de emissão que foram reduzidos. E então aqui a gente, só para acompanhar a questão dos meses, né? Quando foi decretado na China e foram Itália, Espanha, e como foi reduzindo de acordo com os lockdowns, né? Os 17%. Claro que você vai chegar ao final, isso é nessa perspectiva desses 4 meses. Mas como é uma medida anual, eles acreditam que essa redução pode chegar de 4% a 7% de redução apenas, porque as atividades vão voltar ao normal, e aí a tendência é que volte a poluição, né? Se a gente não fizer nada contra isso, e provavelmente não vai ter, assim, porque a gente tem os carros que ainda são movidos a combustíveis fósseis, a nossa estrutura ainda está muito ligada aos combustíveis fósseis, então a probabilidade é que haja uma redução mais de 4% a 7%, né, até o final do ano. E aqui eu queria destacar que nesse gráfico ele aponta, de acordo com as atividades, como que foi a redução. Então, esses níveis aqui, que é nível level 1, 2 e 3 aqui, é de acordo com o isolamento social, mas não vou entrar nesse mérito. Mas só aqui vocês destacarem que como que a redução no transporte de superfície ela contribuiu. Foram menos 36% no total, né, que reduziu de poluição com os lockdowns, né, o isolamento social. E aí fica a pergunta, como a gente pode, de repente, melhorar e isso permanecer ou pelo menos reduzir, né? Eu acho que esse período de pandemia leva a gente a refletir que a gente não quer voltar como estava antes. A gente não tem que pensar que as coisas serem diferentes, né? Então, a quarta prática, eu coloquei, substitua o carro pela bicicleta. Então, quem puder, vai de bicicleta, eu falo patinete, bicicleta, que são meios de transporte que não poluem, né? Então, opte por isso. Hoje eu moro longe, estudando em Vila Velha, eu fiquei na casa de uma amiga e eu ficava próximo da UVV, mas eu sempre ia de bicicleta para o UVV. Então, é bem mais agradável,
né? Eu gastava 15 minutos e às vezes de ônibus eu ia gastar 40, 50 minutos. Então, por causa do ônibus tem que terminar, era uma troca e ficar esperando terminar, então eu ganhava muito tempo indo de bike. E aqui no Espírito Santo tem essas bikes, né, que você aluga e você nem necessariamente tem que comprar uma bike, você paga e você vai lá, retira a bike, depois devolve em 1 hora. Então, isso, acho que a tendência das cidades é serem assim. Acho que todas as cidades deveriam adotar esse tipo de medida, né? Oferecer esse tipo de coisa. E também de dar ou ir de carona, né? Porque, não posso ir de bike, mas vamos se mobilizar para darmos carona, pedir carona. A gente vê na rua aí quantos carros que só tem uma pessoa, mas eu sei que o carro ele dá esse conforto, essa independência, mas acho que a gente tem que se organizar, ter um esforço de vamos então, a gente vai para o mesmo lado, eu vou sair um pouquinho mais cedo, deixo você lá, pensar num coletivo, no maior, não no individual, né? E aí esse gráfico, esse aqui é vamos ver se vai dar certo, que mostra o nível de como que a alteração da temperatura da Terra ao longo desses anos, desde 1880 até o ano 2019. A gente vai ver isso é uma questão de 1, 2 graus, gente. A gente não está falando de temperaturas absurdas, não. São coisas bem pequenas, essas mudanças de meio grau que vai acontecendo ao longo do tempo, mas que faz uma grande diferença, né? Então, assim, como a Terra está se conformando aí. Em 2019, a gente já estava assim, né? Então, é só para a gente ter ideia de como a temperatura global lá foi, foi se diferenciando. E aí, eu gostaria de trazer esse estudo também para a gente ter um pouquinho de reflexão, que é um estudo bem recente também, de 22 de maio, que ele relata que as florestas têm um limite de tolerância térmica de até 32 graus Celsius na temperatura ambiente. Esse estudo foi um estudo muito complexo de várias florestas tropicais, não só no América do Sul, mas também na África, na Ásia, e eles perceberam isso, que as florestas, a partir do momento que a temperatura passa dos 32 graus, a floresta ela não está conseguindo sobreviver. Ela está perdendo biomassa. Então, a importância das florestas, pensamos assim, a floresta ela tem uma grande importância porque ela capta o CO2, ela armazena esse CO2 da atmosfera, né? Então, e a planta, para fazer a fotossíntese, ela capta o CO2 e transforma isso, né, em oxigênio e energia. E aí, só que a árvore também respira, ela também está em crescimento e ela também usa parte desse oxigênio. Então, boa parte do gás carbônico que é absorvido pela árvore, ele fica retido o carbono em biomassa para sua construção vegetal. E acima desses 32 graus, a gente estava perdendo biomassas, como eu disse, as árvores estão morrendo, a mortalidade aumentou e a taxa de crescimento vegetal está diminuindo. Isso quer dizer, as árvores não estão sobrevivendo, estão morrendo. Se as árvores morrem, ao invés de elas segurarem o CO2, elas vão ser fontes de CO2, porque elas vão liberar CO2. Através do processo de decomposição, esse CO2 vai ser liberado de volta para a atmosfera. Então, a tendência aqui fica ainda pior. Então, essa preocupação que a gente tem que ter, e essa preocupação, eu já trago aqui como uma outra prática, que seria plantar uma árvore. Eu queria, talvez, desafiar você que está vendo essa live, convidar você que está vendo a live. Hoje é dia do meio ambiente. Qual o presente que a gente pode estar dando para a nossa geração futura? Talvez, se você puder, tiver condições, pense em plantar uma árvore. Faz aí uma mudinha até a quarentena, né? Terminar o isolamento. Acho que a gente já vai poder levar essa mudinha para plantar num outro local, se não puder ser na sua casa. Mas planta uma árvore.
né? Nesse sentido de você, de pertença, de um todo, de estarmos juntos, como uma resposta também, né? A tudo que nós estamos passando, como é importante as árvores para nós. E aí eu não queria ficar também só no ambiente terrestre, né? A gente viu que o Papa tem essa preocupação com o Sínodo da Amazônia, né? Os documentos que ele tem escrito, mas também queria ressaltar a questão dos oceanos. Os oceanos, eles cobrem 2/3 do planeta e eles absorvem 30% do gás carbônico também. E fornece 50% do oxigênio que a gente respira, porque a árvore, ela capta o CO2, mas ela transforma esse oxigênio, mas ao mesmo tempo ela vai usar boa parte, quase todo esse oxigênio por ela mesma. Diferente das microalgas, do fitoplâncton, eles vão fazer uma produção maior de oxigênio, são menores, eles produzem muito mais oxigênio para a gente. Então, os oceanos, eles contribuem muito, né, muito para nós, nosso oxigênio e essa absorção de CO2. Além disso, eles fornecem empregos, são importantes no fornecimento, oceanos, fornecimento de empregos, alimentos, 20% das proteínas são fornecidas pelos oceanos para a população mundial. Então, aqui a WWF fala que a alimentação, 1 bilhão de pessoas dos países em desenvolvimento depende de peixe como fonte de proteína. Ele gera 3,5 milhões de empregos, como eu falei. O turismo também, né? Quem não gosta de ir numa praia, curtir uma praia. Então, 60% dos turistas nacionais e internacionais preferem sol e praia no Brasil. E proteção, porque 46 milhões de pessoas vivem na zona costeira. E aí eu quero abrir esse parênteses aqui falando um pouquinho do aquecimento, da acidificação. A gente está tendo aquecimento global e também aquecimento dos oceanos e a acidificação. O CO2, essa quantidade grande de CO2 que nós temos na atmosfera, eles estão sendo dissolvidos nos oceanos. E de acordo com várias reações complexas ali, eles estão interferindo na vida marinha, porque o íon carbonato, que é proveniente dessas reações, ele está disputando e os seres que precisam do carbonato de cálcio para a constituição da sua estrutura, eles estão tendo problemas. Então, isso influi em toda uma cadeia, porque ele não vai conseguir crescer ou ele vai ficar muito frágil. Então, um exemplo que temos aqui no branquinho é o branqueamento de corais, né, provocado pelo esse aquecimento, provocado pela acidificação. Os corais, eles estão tendo esse efeito. Os recifes de corais, eles são tão importantes, são ricos em diversidades, então ali eles são verdadeiros ecossistemas ali importantíssimos para os oceanos e, infelizmente, nós temos observado o branqueamento de corais. E aí, só ressaltando também como eles vêm sofrendo os oceanos, o desastre de Mariana, que, né, lançou toneladas de rejeito no Rio Doce, o rio aqui do estado do Espírito Santo, e essa aí foi a foz do Rio Doce, para vocês terem uma ideia como isso chegou, isso é 5 anos atrás, né? E importante ressaltar que, apesar de ter sido 5 anos atrás, o que acontece é que muito disso sedimenta, as partículas elas vão se sedimentar, elas podem ficar no assoalho ali e ficar no sedimento, e aí, de acordo com aquela mobilidade do sedimento, elas podem estar biodisponíveis novamente. Então, apesar da gente perceber, a água parece clarinha, parece que está tudo bem, não. No fundo, pode ser que esteja acontecendo, né, assim, a gente tem que ter essa preocupação, porque o sedimento é como uma bomba relógio, ele está ali, se ele for movimentado, ele pode levar à superfície tudo novamente. E aí nós tivemos o derramamento do petróleo, né, poucos meses atrás, no final do ano passado, se não me engano, no Nordeste, e também os lixos que nós geramos, que têm parado nos oceanos. Então, falar dos oceanos, a gente não pode esquecer de falar do saneamento básico, né? Que boa parte do que a gente tem aqui, falta de saneamento, vai para os oceanos. Então, a distribuição de água, o saneamento básico, ele se refere à distribuição de água, tratamento de esgoto e coleta. A distribuição de água, a gente tem que
nosso consumo médio é de 154 litros, 455 litros por habitante por dia, que a gente consome de água. Esses dados é do Sistema Nacional de Saneamento. E o tratamento de esgoto, parte dessa água que é consumida, apenas 46,3% do tratamento de esgoto gerado é tratado. Então, mais de 50% está sendo lançado sem tratamento, e isso vai parar, de alguma forma, nos oceanos. E também a coleta seletiva, né? 62,8 milhões de toneladas de lixo, de resíduos, desculpa, cada habitante gera por dia quase 1 quilo de resíduo, e nós temos apenas 38,1% dos municípios com coleta seletiva. Isso aqui é dizer que está com coleta seletiva, mas muita parte dos nossos resíduos eles vão parar nos aterros sanitários. Então, uma sexta prática ambiental que a gente pode colocar a partir disso é a economia de água. Tomar banhos rápidos, fechar a torneira, evitar vazamentos. Boa parte de água é perdida por vazamento. Então, a gente economizar água, buscar ferramentas, sistemas que a gente possa estar reaproveitando a água. Se você também é uma forma de consumo sustentável. A sétima prática é o consumo sustentável, né? Isso levando em consideração o nível de resíduos que nós geramos. Muitas cidades não têm coleta seletiva, e boa parte dos resíduos sólidos eles vão a aterro sanitário, certo? Então, mesmo diante da coleta seletiva, a gente deveria pensar no nosso consumo. Aquilo que eu vou consumir, como que aquilo vai impactar no meio ambiente. Por exemplo, eu dava aula, né, numa turma, e eu falava assim: você vai na padaria, há tempos atrás, falei, você vai na padaria de manhã, você vai lá e pega uma sacolinha com pão e traz para casa. E se você vai à tarde, você novamente vai à padaria, pega outra sacolinha e traz novamente para casa. Então, são 2 sacolinhas por dia que você está trazendo para sua casa só para comprar pão. Talvez use uma eco bag, reaproveita a mesma sacola, usa a mesma sacola para ir buscar pão. E assim a gente vai reduzindo os nossos resíduos. Um consumo sustentável, um consumo que a gente pense. Isso eu falo em qualquer área. Por exemplo, a gente está aqui no eletrônico, e a gente sabe que isso não é um recurso que fica defasado. Mas, assim, pensar em como que aquilo foi gerado, isso, o plástico, o material daquilo, como que foi gerado, aonde vai parar isso, né? Então, como que eu posso ser sustentável? Uma delas é esse consumo, não ser um consumo desenfreado, um consumo que a gente acha que não vai, né, que não vai afetar ninguém. Sim, vai afetar principalmente a todos nós. E aí, a oitava prática também, eu quero colocar aqui a reciclagem. Bom, a reciclagem seria ótimo se a gente conseguisse reciclar quase 90% do nosso lixo, né? Acho que tem que ser uma meta, assim. Eu lembro que o Japão reciclava quase todo o seu material, apenas 4% do lixo era destinado, né? Aí era incinerado. Eles têm uma perspectiva muito grande. Então, a gente, primeiro, na questão da reciclagem, eu gosto sempre de usar os R's. O repensar é o consumo sustentável, né? Que eu já falei, de repensar, reduzir. Então, você vai num shopping, vai fazer uma compra, você vai numa loja, pega uma sacola, vai na outra loja, pega uma outra sacola. Tem necessidade? Será que tem necessidade de você levar a caixa do sapato embora, mesmo que você tenha comprado? Eu lembro que eu fui na Alemanha, ficar na casa de uma amiga minha, que é alemã, e eles são muito conscientes quanto a isso. Eles compravam as coisas e vou levar o sapato, mas a caixa ficava. Então, pensar nessa perspectiva, né? O que eu posso reduzir? Aquilo eu vou levar para casa, resíduo, como eu vou dar aquela destinação? Tá, trouxe para casa, como é que eu vou fazer? Vou simplesmente jogar no lixo comum? Por que não reciclar aquilo que eu estou fazendo? Então, a gente está em casa, nada melhor do que esse treino. Não, eu acho que é um treino, é uma coisa diária que você faz, é um passo por dia, né? A gente não sabe muitas vezes, mas a gente vai aprendendo. Aqui em casa nós temos a gente faz a reciclagem,
a separação de material, mas o município não tem coleta seletiva. Então, a gente separa o material. E aí, a gente vende para uma associação, né, de coletores. E aí sim vai se realizando, né? Então, a gente tem aqui a questão da separação do lixo. Eu voltar aqui na questão da Covid-19, que foi suspensa a questão da reciclagem, né? Eu sei que muitos municípios não pediram para suspender essa reciclagem, justamente preocupados com a saúde do catador de material, né, reciclado. Então, assim, uma coisa que aqui já está falando, se você tem como separar esse lixo e colocar ele, armazenar ele num local limpo, um local que você possa armazenar, né? Aqui eu moro em casa, então eu consigo fazer isso. Beleza, armazena. Se não dá para armazenar, aí então tem que fazer a destinação correta. Então, outra prática é praticar a compostagem. Nós temos a internet está aí ensinando vários vídeos, ensinando como se fazer compostagem em casa. Aquele resíduo úmido, né, o lixo úmido, você pode estar aproveitando aquilo para fazer uma compostagem, fazer uma hortinha, talvez uma horta comunitária, colocar uma cebolinha, uma salsinha na tua casa, enfim, eu acho que é válida. E aí eu coloquei essa foto, que às vezes a gente não se dá conta, como que a gente também pode contribuir. São animais mortos em rodovias. Aqui no estado do Espírito Santo nós temos uma rodovia que corta uma unidade de conservação que leva à morte desses animais. Então, lógico, depois da quarentena, acho que todo mundo vai querer dar uma viajada, né? Quero viajar, quero sair, se eu tiver oportunidade eu vou. Mesmo que seja visitar parentes, não estou falando uma viagem tipo, né, turística, mas e aí vários animais, onça parda, essa aqui é uma anta, né? Então, sendo atropelados por não respeitarmos o limite de velocidade. Então, acho assim, você vai estar numa região que você sabe que é de mata, diminui a velocidade, vai devagar, porque pode ter um animal que cruza o seu caminho, né? Então, acho que é uma contribuição que a gente pode fazer muito grande também, ter essa preocupação. Se você fosse pensar que aqui fosse várias escolas, a gente não iria dirigir com uma velocidade alta, porque numa unidade de conservação a gente não tem essa mesma preocupação com as vidas que estão ali, são vidas, né? Então, coloquei respeito aos animais como a 10ª prática. E a 11ª prática é educação ambiental. Acho que o que a gente aprende, a gente pode ensinar, mesmo com pouco. Então, a gente pode fazer isso de uma forma compartilhando, se mobilizando, acessando, sei lá, perfis de unidade de ONGs ambientais que possam estar contribuindo com o seu conhecimento e educar em casa a família, os filhos, né, sobre as práticas que a gente pode fazer, como que a gente pode ser. E por fim, queria colocar aqui a esperança, a Laudato Si, no número 61, o Papa fala: a esperança convida-nos a reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas. Eu acho isso muito bonito. E aí eu queria citar São Francisco de Assis, que foi um inspirador, né, do Papa Francisco, a encíclica. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Então a gente começa com pouco, depois a gente pode ver que a gente vai estar fazendo o possível. Quero agradecer desde já, né, mais uma vez o convite, e vamos lá. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu queria que a gente pudesse conversar algumas coisas, Carlas. Você deu vários passos, né? Mas você poderia falar um pouco mais como eu, cristão, católico, né? Como é uma pessoa responsável pelo meio ambiente, se sentindo como administrador daquilo que Deus criou, né? Posso contribuir na implementação dessas práticas ambientais em minha comunidade?
Então, Michele, eu acredito que na catequese, por exemplo, a gente pode levar propostas para a catequese para também trabalhar esse tema. As crianças são ótimas, né? Mas acho que também são temas que devem ser inseridos na catequese, desse cuidado com a casa comum e essa mudança de hábito. Desde o seu copinho descartável, que ela passe a não utilizar, levar o próprio copo de casa, né? E também a implementar medidas, algumas alternativas, né, que vai mudando um pouco esse jeito da nossa comunidade. Por exemplo, a gente vai nos encontros, eu participo de vários encontros, a gente vê muito material descartável, plástico, colher, pratinho, copinho. Então, por que não sempre mobilizar as pessoas? Gente, leva o copo. Porque a gente faz assim, na biologia, na ecologia, vai ter alguma coisa, gente, ó, leva o seu copo. É, e como nós somos cristãos, de repente leve 2 copos, porque se você sabe que o outro pode esquecer, então leve o outro, né? Pense no outro, vou levar mais um, porque se alguém esquecer, eu tenho 2. Então, dessa forma, a gente vai indo, a gente vai reduzindo aos poucos, né? A gente vai mudando a mentalidade. Não simplesmente, fiz sei lá, a confraternização, o encontro, tirou aquele monte de resíduo, vamos separar, vamos segregar, vamos limpar, vamos, né, fazer a destinação correta. Estou falando depois pós-pandemia, né? Mas a destinação correta. Eu acho que esse assunto ele tem que entrar dentro das comunidades como uma coisa muito natural. E outra, que eu recomendaria, talvez, é você promover um, um passeio, de repente, com as crianças, que elas possam ter essa interação com o meio ambiente, né? Que elas possam ter esse cuidado, essa interação com a terra, com o meio ambiente, entendeu? Então, ver que eles têm uma pertença àquele lugar. Se eles não tocam, eles não veem, eles não sentem, parece que tudo vem, né? Tudo é da internet. Então, a gente faz isso no nosso dia a dia. Tenho um sobrinho e eu, de vez em quando, ainda tenho e a meu filho também tem um bichinho aqui, aí eu mostro para ele, falo com ele. Então a gente vai educando dessa forma, né? É interessante você ter falado da questão dos descartáveis, né? Porque se a gente parar para pensar em questão econômica, a partir do momento que você começa a utilizar copos que dá para ser reutilizados, você economicamente você também está contribuindo, porque você terá consumindo menos material. Se, por exemplo, vai no churrasco da família, cada um tiver seu copo reciclado, o prato, então a família já vai estar economizando. Muitas vezes a gente Exatamente. escolhe o descartável por uma questão, né, da praticidade. Usou, Praticidade. jogou no lixo. Só Sim, que economicamente isso não é viável e ecologicamente menos ainda, né? sim. E qual é a melhor forma, então, da gente estar, já que muitos não pensam assim, como é que a gente pode estar descartando esses resíduos que estão sendo gerados na pandemia, já que todos estão em casa, em isolamento, acaba produzindo muito mais lixo do que anteriormente. Até um gráfico que você mostrou da questão da poluição, que ambiental dentro de casa acabou aumentando um pouco, né? Até pelo fato das pessoas estarem mais tempo dentro de casa. Como é que a gente pode, então, estar melhorando essa forma de descarte, né, desses resíduos? Então, bom, alguns municípios eles tinham adotado para suspender a coleta seletiva, né? E talvez isso leve você a uma desmotivação de separar o material. Então, assim, mas tem alguns municípios que estão retomando, tem outros que não adotaram. Eu penso assim, o descarte ele tem nessa época de pandemia porque se preocupar com o outro, quem vai estar coletando, a maneira, porque o catador de material reciclável também tem que ter os cuidados, ele pode ficar contaminado. Mas diante disso, mesmo suspendendo, se você tem um espaço que você possa armazenar esse material, você pode separar esse material e isso, por exemplo, aqui em casa a gente tem 2 lixeiras, lixo úmido e lixo seco.
e depois separa o lixo seco, a gente separa por material, né? Papel, plástico. Você vai ver que você produz muito mais lixo seco do que lixo úmido, né? E aí você vai separando esse material, você pode armazenar. Tem os estudos, eu não sei ao certo, mas se também é concreto, né, essa informação, mas assim que o coronavírus ele persiste 4 dias, 5 dias, superfícies de plástico. Então, assim, se você deixar lá, lavar esse material, porque você pode lavar, a tendência é lavar porque para não gerar ali, como você vai armazenar rato, barata, essas coisas, você lava aquele material, armazena, deixa ele estocado. E aí vai armazenando, se você tem um cantinho, vai armazenando. Depois da pandemia, você pode jogar até, o pessoal pulveriza com hipoclorito de sódio, né? Então, água sanitária, você pode tentar limpar a superfície, né, do saquinho que você vai armazenar isso e tal. Mas, de qualquer forma, você deixar ele estocado e depois levar para o local certo. Se você tem posto de coleta, você leva posto de coleta. Se a coleta é feita na sua porta, ok. Depois da pandemia, ela vai voltar à atividade. Mas eu acho que é a primeira decisão de querer fazer, porque é fácil. Eu vou pegar o lixo, não quero ter trabalho e jogo na lixeira, porque você vai ter trabalho de limpar, mas a questão é você pensar que aquilo, além de ser um resíduo que pode gerar renda para os catadores mais tarde, os resíduos sólidos eles estão se transformando em renda para assim, os países, para as pessoas, né? Então, é importante também ver isso como fonte de renda ou uma coisa de trabalho futura para algumas pessoas, né? Para várias pessoas, na verdade, né? O lixo é dinheiro, na verdade. Resíduo sólido, ele pode ter um retorno, né, viável. Então, acho que vale a pena você tentar separar, pensando na questão ambiental, né, principalmente, mas também pensando que aquilo pode fornecer algum emprego, alguma renda para alguma pessoa. Não seja para você, vai ser para o catador, né, para a associação de catadores, enfim. É. Você até falando que algumas prefeituras, né, cancelaram as coletas seletivas, então aí você até comentou na sua, né, na sua fala que você pode, mesmo se não tendo a coleta no seu bairro, você pode estar vendendo isso, se eu entendi corretamente. Eu faço essa pergunta novamente porque onde eu moro não tem a coleta seletiva, entendeu? Então, assim, a minha mãe sempre deu essa preocupação da gente estar separando, né? Eu lembro, na casa da minha mãe sempre teve a vasilha, né? O lixo para coisas orgânicas e que é plástico, papel, tinha um outro lixo. Só que a gente nunca teve essa coleta seletiva. Então, como é que a gente pode estar? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Como é que a gente pode estar trabalhando essa questão, já que a gente não tem aqui onde a gente mora? Então, eu acho que a gente também não pode ficar só na parte individual, né? Assim, eu acredito que se tem um interesse coletivo, tentar entrar em contato com a prefeitura, mostrar esse interesse e ver o que que a prefeitura como que a prefeitura está se mobilizando para isso, né? Assim, poxa, quando que vai começar a ter coleta seletiva aqui, né, no bairro? Tanto, né? E mais da parte individual, se não tem coleta, eu acho que a gente não pode desanimar por causa disso. Por exemplo, existem várias associações, eu até pesquisei, tem várias associações de catadores aí no Rio de Janeiro, vários locais que recebem esse material. Então, vale a pena entrar em contato com essas pessoas e ver, né, como eu posso estar disponibilizando o tipo de material. Tem várias pessoas querendo trabalhar. Eu estava assistindo uma live essa semana do Plastic Bank também, que é uma coisa que vai entrar no Rio de Janeiro com a relação dos plásticos, em relação aos plásticos. E é bem interessante, assim, que você pode buscar alternativas. Se eu não tenho, beleza, isso não pode me impedir que eu faça. Então, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, de repente, no meu percurso do caminho, ou eu vou levar esse resíduo. Por exemplo, eu já levei e descartei resíduo em outro, um ecoponto, né, que você coloca, que não era aqui na cidade, entendeu?
Então, eu acho que a gente tem que ter essa iniciativa sim, e a partir do momento que normalizar, né, você consegue entrar em contato com essas associações e tentar destinar esse lixo. E aí, de repente, por exemplo, aqui na minha casa, a gente faz, mas tem a vizinha que ela traz para a gente, porque a gente leva. Então, assim, ela sempre traz material descartável para a gente levar para essa troca. Então, você vai já contagiando outras pessoas, entendeu? E isso é importante. Menos lixo é deixado, né, no ambiente. Ah, que legal, né? A gente sempre tem que estar buscando uma forma de estar, né, interagindo e melhorando o nosso meio ambiente, né? Porque, afinal de contas, a gente vive, nesse planeta e a gente tem que cuidar dele. Uhum. A gente não sabe como é que vai ser depois, né, disso tudo. Então, e aí eu queria saber, né, que além dessa reciclagem que você coloca, o que que a gente pode mais estar fazendo, né, como individual, já que a gente não tem, como você falou, né, a gente tem que pensar no coletivo, mas tem que pensar um pouco no individual. Se cada um fizer a sua parte, já vai ajudar alguma coisa, né? Então, o que a gente pode estar fazendo? No coletivo, É, coletivamente eu acho que a gente pode estar se mobilizando, né, como sociedade, demonstrando o nosso interesse, a nossa preocupação também. Eu acho que como nas causas, quando nesse período eleitoral, eu sei que a gente tem inúmeros problemas na nossa sociedade. O Papa escreve isso também na encíclica. Mas o ambiental, ele não é uma coisa contra nós. Cuidar do nosso ambiente também é cuidar da nossa qualidade de vida. Então, assim, uma coisa está ligada com a outra. Então, de uma forma coletiva, a gente pode, por exemplo, né, a gente, nos períodos eleitorais, vereadores, também questionar o que, que eles estão, qual a proposta deles para essa área parte ambiental, o que, que eles pensam. Qual a visão deles nesse sentido, né? Promover nesses debates, eles também, se eles estão apontando alguma coisa nessa parte ambiental. E nos mobilizarmos em campanhas, né, educativas. Por exemplo, eu já fui à praia, já trabalhei em praia, assim, conscientizando as pessoas, a gente no litoral aqui, sobre lixo, no momento né, que o pessoal está na praia e aquilo fica ali no meio ambiente, então levava sacolinha, conversava. Eu não estava ali para catar o material, mas eu catava o material também, que era descartado. E eu só queria ressaltar isso aqui também, às vezes a gente está andando, por exemplo, aqui, área litorânea, a gente anda na praia, e aí tem aquele material no chão, na areia, né, que eu digo. E por que não pegar aquele material e descartar aquele material? Porque às vezes as pessoas passam por aquilo e ignoram, sabe? As pessoas passam e ignoram o lixo que está ali naquela areia. E aí, eu penso assim, eu sempre estou coletando, né? Eu estou caminhando na praia e vivo coletando lixo, apesar de ter limpeza urbana. Não é meu, tudo bem, não é minha responsabilidade, mas eu vou também não atuar diante daquela situação, eu não vou agir, o lixo está ali, se eu deixar a maré vai subir e ele vai voltar para o mar. Então, o efeito dele vai continuar sendo prejudicial ao meio ambiente. Então, por que não coletar aquele material, se a gente pode colaborar? Então, acho que assim, esse pensamento coletivo, né, da gente pensar no mundo que não é só nosso, e sim é um todo, né, é de todos nós e principalmente das gerações futuras, né, que estão por vir aí. Carla, a gente recebeu aqui uma pergunta, da Elsa. Ela está perguntando aqui: diante do descartável, especialmente nessas crises sanitárias de saúde pública, ao utilizar o reutilizável, né, gasto água e sabão. Vou lavar, vou gastar água e sabão. E isso também interfere no meio ambiente. Então, como é que a gente pode estar lidando com isso? Então, assim, impactos a gente não vai deixar de causar, Elsa. Eu acho que
O sabão, dependendo do sabão, ele pode ser biodegradável, ele vai ter um efeito menor. Você pode usar água também reciclada, né? Por exemplo, a água da sua máquina de lavar para usar para a limpeza desses materiais. Então, você já vai, de repente, você usa até o sabão que você usou na máquina, né? Para a limpeza desses materiais, é uma dica. Sei lá, a máquina está batendo com sabão e você pode limpar esses materiais com essa água. Lógico que vai ter interferência, assim, estudos vão ter que, posteriores à pandemia, também vão ter que averiguar como que ficou essa questão hídrica, né? Por exemplo, a gente está solicitando o hipoclorito de sódio para a gente poder fazer a limpeza de superfície, a água sanitária. E o uso demasiado de água sanitária, como isso vai impactar no meio ambiente? Provavelmente também vai ter impacto no meio ambiente. Mas agora é uma questão de saúde. A gente vai primeiro valorizar a saúde das pessoas, né? Não esquecendo o meio ambiente, mas a gente prioriza isso no momento. Então, o descartável é passar uma aguinha, um sabãozinho ali, mas para não deixar né, para você lavar como você lava a, a, uma vasilha de casa, né? Porque esse descartável, provavelmente, quando ele passar no processo de reciclagem, ele também vai ser lavado. Então, a ideia de lavar o reciclado é só puramente para poder não ter a proliferação de barata, de rato, e você gerar outro problema, talvez na sua residência, entendeu? Não sei se eu respondi, acho que sim, né? E veio outra pergunta aqui. Diante da pandemia, a gente está tendo um grande consumo, né, de máscaras. E, inclusive, algumas pessoas usam descartáveis. Qual o impacto que elas podem estar dando ao meio ambiente e qual seria a melhor forma? Seria realmente, de fato, a questão da máscara de pano, poderia sendo mais utilizada, que é descartável? Então, a máscara de pano, ela está sendo, né, utilizada para a maior parte da população. Ela pode ser lavada, reaproveitada, então ela é indicada para quem não tem a doença, né? Mas eu acredito que quem tem a Covid-19, os médicos possivelmente estão orientando a máscara descartável, porque para ela ter mesmo esse descarte correto, né? E então, as máscaras, elas têm que ser lacradas, né, colocadas em sacolas devidamente fechadas, né? Eles falam até em 2 sacos, né, para evitar contaminação, com essa preocupação, justamente com essa preocupação de contaminar outras pessoas. Acho que é o cuidado com o outro que a gente tem que ter. Então, ali você pode, né, armazenar, colocar em 2 sacos plásticos a sacola as máscaras descartáveis. O mais importante é não jogar na rua. O que tem acontecido é que tem encontrado muitas máscaras descartáveis na rua e poluindo o meio ambiente, correndo o risco de outras pessoas serem contaminadas, né? Não só descartáveis de máscaras preocupam, mas muitas pessoas, às vezes, elas jogam seringas, elas jogam materiais inadequados no lixo comum. Então, a gente tem que ter essa preocupação com o catador, com a pessoa que está recebendo esse lixo. Elas têm que ser destinadas de forma correta, né? Acredito que, para quem faz consumo de insulina, talvez tenha até o local destinado, não sei, nas farmácias se eles recebem esse tipo de material, mas, por exemplo, tem aqui até que eu ia citar, mas não citei, esse aqui é o blister, né? Que é a embalagem de remédio. Ela não deve ser jogada em lixo comum. Por quê? Porque o remédio tem um composto químico e, teoricamente, né, ele está contaminando essa embalagem. Então, essa embalagem, ela deve ser retornada para as farmácias, locais que recolhem esse tipo de material. A gente pode descartar a embalagem de papel que vem do medicamento, mas o blister, eu acredito que ele seja incinerado como um descarte final pela sua contaminação com substâncias aqui que a gente não tem ideia de como pode impactar o meio ambiente. Então, a máscara, também essa destinação de ir para o lixo, né, o lixo úmido, e a gente não vai ficar queimando máscara em casa, né, mas eles têm essa destinação correta desse material. Sim.
Só para a gente então estar finalizando, Carla, a gente teve o vídeo do Papa para a convocação da semana, né, da Laudato Si, que começou em maio, e ele nos faz uma pergunta: que tipo de mundo queremos deixar para aqueles que nos sucedem, as crianças que estão crescendo? Qual tipo de mundo que a gente pode estar deixando? Então, acho que essa é uma reflexão para cada um de nós, né? Eu tenho uma perspectiva, você tem outra, mas eu acho que no coletivo a gente quer deixar um mundo melhor, né? A gente quer um mundo de igualdades, um mundo mais justo e um mundo também, quem sabe, mais limpo, né? É, assim, ele já vai ser difícil a gente tratar todo esse material que a gente já produziu durante esse tempo, mas eu acho que a gente, como assim, os protagonistas dessa mudança, nós temos que ter atitude e pensar. Nós temos que mudar agora. Nós temos que mudar. Não é que a geração que vem atrás da gente, na próxima geração, que vai tomar alguma atitude. Não, nós temos que pensar agora que isso vai ter um efeito ainda, né, a longo prazo ainda, vai ser demorado para chegar nas gerações futuras. Então, eu acredito que tipo de mundo? Eu quero um mundo que eles possam contemplar também a natureza, os recursos naturais, possam ir numa cachoeira, possam nadar nos oceanos, da mesma forma que a gente conseguiu aproveitar, possam conhecer os animais que a gente conhece hoje, né? Eu até falei um dia pensando como vai ser, né? Se, por exemplo, o urso polar viesse à extinção, como outros animais vieram. A gente tem a ararinha azul, se eu não me engano, ela é extinta na natureza, ela só existe no cativeiro. E ela está tem alguns exemplares na Alemanha, estavam para vir para o Brasil, não sei se veio ainda, mas elas não têm na natureza. Então, assim, só aquelas que estão mantidas em cativeiros. Como que como é que eu vou falar, nossa, teve um urso que era chamado urso polar, ele não existe mais. Imagina isso contar de repente lá para os seus netos, né? Ou vai ficar uma história de você pensar, nossa, existiu esse animal. Acho que todo ser vivo ele tem direito, né, assim, à vida, né? Deus, como a gente contempla a obra da criação, tudo que está à nossa volta. Então, acho que é esse mundo. Eu acho que quero um mundo mais sustentável. A gente vai usar recursos da natureza, não tem como não usar, mas a gente tem que usar de maneira mais sustentável e pensar que outras gerações também. Eu falo assim, se você chega em casa para almoçar e tá, o almoço está pronto, vai lá e almoça tudo que tem na frente e esquece de todo mundo que está atrás, sabe? Eu acho que a gente deveria pensar, não, eu não vou, né? Eu tenho que pensar que tem uma geração, outras gerações que também querem e devem, e é justo que elas usufruem dessa natureza que tem aí, essa abundância, essa biodiversidade. É verdade. Então a gente tem que, para ficar bem, temos que pensar no coletivo, e não no ser individualistas, né? E tomar, como até o Papa coloca na encíclica, nós somos administradores e não donos do planeta. Exatamente. Deus criou e nós somente administramos, então temos que ter a nossa parcela de responsabilidade, né? Quero E agradecer. essa pandemia ela veio exercitar isso, né? Pensar no Exato, coletivo. Mas não é uma tarefa fácil, né? Para muitas pessoas é um exercício, mas a gente tem que exercitar, né? é verdade, é verdade. Quero te agradecer, Carla, por ter disponibilizado seu tempo, né, de estar aqui falando com a gente. Muito obrigada. Vocês também que assistiram a nossa live. Quem gostou, por favor, compartilhe, se inscreva na nossa página, para vocês também ficarem por dentro das próximas programações. Agora a gente vai ter dia 12 de junho. A gente vai ter uma próxima live que vai ser com o professor Abimar Moraes, que vai falar sobre a experiência sacramental no atual contexto do Covid-19. Caso você queira ver novamente a nossa live de hoje, é só você
esperar um pouco que já vai estar disponível aí para vocês, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Um grande abraço a todos. Fiquem todos Obrigada. com Deus. Obrigada, Michele. Obrigada. Bom dia, Carla. Bom dia, Rodrigo. Obrigada.